A garota jamais imaginaria que, tendo sido tratada como um sacrifício de casamento político, receberia um tratamento tão diferente do esperado. E o que mais a surpreendeu foi que, depois que ela partiu, aquela irmã tida como um gênio da magia caiu em desgraça. Carolina, desde que nasceu, sempre viveu sob a sombra da irmã. Como filhas da família do Duque Sanches, ambas recebiam grandes expectativas. A irmã, desde pequena, demonstrou um talento impressionante para os estudos, mas por mais que Carolina se esforçasse até esquecer de comer e dormir, nunca conseguia alcançá-la. Então Carolina desejava ter ao menos algo em comum com ela, mas mesmo ao atingir a maioridade, continuava muito atrás da irmã, sendo chamada de a inútil da família Sanches. Embora a irmã costumasse dizer aos outros nobres para não maltratarem Carolina, na verdade isso era apenas para melhorar sua própria imagem. Nos bastidores, era ela quem mais desprezava Carolina. Depois que o baile daquele dia terminou, as duas irmãs voltaram para casa de carruagem, e a irmã continuou a repreender Carolina, dizendo que, sendo sua irmã, ela não se parecia nada com a família. O cabelo da mãe era preto, enquanto o de Carolina era cinza, e a cor dos olhos era ainda mais diferente. A irmã herdara os olhos rosa claro da mãe, enquanto os de Carolina eram vermelhos, e nem mesmo se pareciam com os olhos verdes do pai. Isso fazia a irmã duvidar se Carolina era mesmo sua irmã de sangue, mas essas palavras Carolina ainda conseguia suportar. A irmã, porém, continuou atacando. Como o nascimento de Carolina havia causado a morte da mãe em parto difícil, ela jamais perdoaria Carolina por matar a mãe, e usaria tudo o que tinha para negar a existência dela. Após um tempo de viagem, as duas chegaram em casa. O mordomo pediu que Carolina fosse até o quarto de hóspedes, pois havia um convidado importante esperando. Ela foi imediatamente, e o visitante era o rei do país. Ele disse para ela não ficar nervosa. Havia vindo saber se Carolina tinha algum namorado, pois a aliança entre o reino e o Império Deji estava prestes a expirar. Mas, nesse momento delicado, alguém havia ofendido sem querer a duquesa do Império, que era justamente a irmã do atual imperador. Normalmente isso resultaria em algum tipo de punição para o reino, mas poucos dias atrás, o Império enviara um emissário. Eles não queriam prejudicar as relações entre os dois países, então propuseram que alguém de status nobre se casasse com o segundo príncipe do Império. Ao ouvir isso, Carolina sentiu tudo escurecer, pois o segundo príncipe, apesar de ter talento extraordinário tanto em espadas quanto em magia, e de ter conquistado inúmeras vitórias em batalha, era conhecido por sua natureza cruel. Chegava a matar sem hesitação até mulheres e crianças. O rei explicou que precisavam decidir logo quem se casaria com o segundo príncipe e entregá-la ao Império. O problema era que suas próprias filhas já tinham compromissos, e também não podiam mandar a irmã de Carolina, já que ela tinha um talento mágico excepcional e seria a próxima sacerdotisa sagrada. Ao ouvir isso, Carolina entendeu a intenção do rei e se ofereceu voluntariamente para ser a noiva do príncipe. Ela sabia que existiam inúmeras pessoas que poderiam substituí-la, mas ninguém poderia substituir sua irmã. Por isso, ela havia sido escolhida. Depois disso, o rei voltou à pergunta inicial. Carolina respondeu que não tinha namorado e que estava disposta a se casar com o segundo príncipe do Império pelo bem do país. O rei ficou muito satisfeito e pediu que ela se preparasse. A entrega aconteceria em 3 dias. Após o rei sair, restaram no quarto apenas Carolina e o duque. O ambiente ficou tenso e ela não sabia como começar a falar. Mas, para sua surpresa, o duque perguntou sua opinião. Se ela se arrependesse desse casamento, ele tentaria convencer o rei a cancelar tudo. Carolina respondeu que, se isso acontecesse, o país ficaria em perigo. Mas o duque disse que sabia o quão absurdo aquilo soava, mas que não conseguia simplesmente assistir sua filha ser entregue assim. Afinal, ela era sua filha mais importante. Carolina achou que tinha ouvido errado. Ela sempre pensara que o pai não gostava dela, já que se considerava inútil e incapaz de ser amada. O pai imediatamente respondeu que isso era impossível. A culpa era dele, que sempre estivera ocupado demais com o trabalho e acabara negligenciando os laços familiares. Depois de receber essa confirmação do pai, Carolina disse que não se arrependia de se casar pelo duque, pelo reino. Se havia algo do que se arrepender, era de que esse casamento não tivesse um motivo que fosse exclusivamente sobre ela mesma. Pai e filha conversaram a noite toda.